Deixa eu começar a gravar, que está demorando. Então, olha só. Nós vamos dar início ao nosso conteúdo novo do segundo capítulo sobre as revoluções, ou melhor, as revoluções não, a Revolução Industrial, tá? Nós iremos tratar sobre a primeira fase desse evento. Quando eu falo essa palavra, quando eu falo esse título, Revolução Industrial, eu estou fazendo referência à transformação que ocorreu na sociedade, devido a essa nova forma, esse novo comportamento de se produzir. Então, a Revolução Industrial foi um acontecimento que modificou não só o modo de se produzir, mas também a forma de se comercializar e também de transportar essas mercadorias além das pessoas. Então, a Revolução Industrial não foi só uma transformação na forma de se fabricar algo, mas também foi uma transformação em toda a sociedade. Modificou todo um sistema, todo um costume, tá? Como é que era antes da Revolução Industrial, né? Como se produzia antes desse acontecimento, antes da entrada das máquinas e das fábricas. Tudo era feito de forma artesanal. Então, vou dar um exemplo aqui. Iam se fabricar e vender uma camisa. O artesão, junto aí à sua família, fazia colheita do algodão, teava, né, esticava os fios, unia esses fios, formava um tecido, cortava esse tecido, costurava esse tecido, formando dessa forma a camisa, vendia essa camisa e ficava com lucro. Então, essa produção, né, produzir uma camisa, produzir uma mercadoria, ficava sob o controle do artesão. Ele sabia Professor, todas as etapas de produção. Oi, Lucas. só um minuto. O algodão eles faziam de quê? De ovelha? O algodão não, o algodão é uma plantação de algodão. O tecido podia ser feito tanto com fios de algodão, como também podia ser feito com a lã da ovelha, tá? Também. Mas ovelha não é lã? Oi, Leonardo. Ovelha não é lã? não é lã? Oi? Ovelha é lã, não é? É lã. Como é que vai fazer o algodão com lã? Não, eu falei o tecido. Também podia ser feito com a lã, com o algodão, com a ovelha, perdão, com a lã da ovelha. E o algodão, né, que é aí a plantação de algodão. Tá? Existe isso? O tecido, Não. uma camisa, podia ser tão feita com o tecido de algodão, como também podia ser produzido através da lã da ovelha. Você podia produzir um tecido, você podia produzir uma camisa, tanto utilizando um material quanto outro. Tá? Professora, é verdade que seda é feito por aqueles insetos lá? Agora não me pergunte a produção, né? As etapas. Aí só a gente poder ver no estudando. Professora, Oi, Lucas. sabia que quando a gente come mel, a gente tá comendo vômito de abelha? Ai, meu Deus, não quero saber disso, não. Então, olha só, o que acontecia? Fala, Isaac, quer falar? Sim, professora. Foi nessa Revolução Industrial onde começaram as armas com pólvora bem mais elaboradas? Isso, também. Claro que um pouquinho mais à frente, sabe, Isaac? Não é agora nesse momento. Mas foi a partir da Revolução Industrial que surgiu muitas e muitas coisas, né? Toda essa inovação que para a gente não é mais inovação, né? Um troço super, hiper ultrapassado, mas que para a época foi algo muito, extremamente inovador. Inclusive, por exemplo, a máquina de tear. A primeira máquina para se produzir o tecido, né, para se unir os fios, foi a máquina de tear. A máquina de tear, ela utilizava ainda a força humana, né? Os tecidos eram esticados, eram unidos na máquina de tear, utilizando a força humana. E já foi uma inovação para a época, que, como eu falei, antes da Revolução Industrial, tudo era produzido através, né, do controle do artesão, através do esforço do artesão. Fala, Lucas. Lucas? Então, vamos lá, continuando.
Perguntaram aqui no chat se nós iremos fazer a anotação. Iremos, tá? Eu agora vou apresentar o slide para vocês sobre a Revolução Industrial. E quando for para anotar, eu vou avisar, tá? Lembrando, nós estamos iniciando esse assunto hoje, ainda vamos trabalhar com ele amanhã e provavelmente semana que vem também, tá? Então, hoje, a gente vai fazer um apanhado sobre o assunto e depois nós vamos aí repeti-lo, desenvolvê-lo, discutindo, tudo aí com o tempo, tá? Tudo devagar, como eu sempre faço, tá bom? Então, olha só, assunto de hoje, Revolução Industrial. Quando eu falo esse termo, eu estou fazendo referência ao quê? A transformação que houve na sociedade. Essa transformação ocorreu não só no modo de produzir algo, mas também no modo geral das pessoas, do viver das pessoas. Modificou não só a forma de se produzir uma mercadoria, mas também se modificou o modo de se locomover, como modificou o modo de vender, como modificou o modo de viver de cada uma das pessoas. Por quê? Foi uma grande transformação. Então, revolução aqui no sentido de transformação, tá? De mudanças. Então, ó, vamos lá? Houve a apresentação dos slides. Lucas, você deixou a mãozinha levantada. Pode abaixar aí se quiser. Oi? Então, olha só. Vou apresentar o slide. Lembrando que quando for aí para anotar, eu vou avisar vocês, tá? Os slides fazem referência ao assunto que nós estamos trabalhando. Fala aí, Isaac. Só uma pergunta. Revolução Industrial foi em que data? Data de ano? Ocorreu aí mais ou menos, tá? A gente fala do século aí, 18, século 19, foi nesse período que houve essa grande transformação, essa introdução de máquinas na sociedade. Então, ó, deixa eu botar aqui para a gente poder ver. Espera aí que eu vou ter que voltar, porque eu estava lá na outra turma e a gente já fechamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês anotarem, que não é o que está no slide. Eu vou até sair daqui para não confundir vocês, tá? Então, olha só, eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte aí para mim. A data de hoje, 6/4, 6 de abril, e anotar o título, Revolução Industrial. Então, anotem aí, por favor, a data e o título, Revolução Industrial. Esse primeiro slide que eu vou apresentar a vocês, nós não iremos anotar, tá? Eu vou ler e vou explicá-lo, não precisa anotar, não. Quando for para anotar, eu vou avisá-los. Então, ó, deixa eu aumentar aqui. Então, está aqui, ó. Antecedentes. Isso aqui faz referência ao quê? Ao que ocorreu antes da Revolução Industrial, antes da introdução dessa nova forma de produzir e de viver, na verdade, das pessoas. O que é que estava acontecendo antes? Quais foram os fatores que auxiliaram essa Revolução Industrial? Lembrando que o país pioneiro na Revolução Industrial, o que deu pontapé inicial foi a Inglaterra, tá? Então, olha só, o que estava acontecendo antes da Revolução? Revolução comercial. Isso quer dizer o quê? Expansão dos mercados e acumulação de capital, acumulação de dinheiro. Então, foi um período, século XVII, século XVIII, ou melhor, século XVIII, foi um período aí que estava se tendo muito a necessidade de produzir cada vez mais. A produção, nesse período, era uma das exigências do mercado, vamos dizer assim. Se fazia necessário entre os países que o comércio crescesse mais, que o giro de capital, o giro de dinheiro aumentasse. Então, esses fatores foram os fatores que antecederam a Revolução. Foram fatores que estavam existindo nesse momento. Expansão dos mercados. O que quer dizer expansão de mercados? Compra e venda de mercadoria. Essa necessidade aumentando cada vez mais, além da necessidade dos países em acumular dinheiro, em botar dinheiro em caixa. Outro ponto, outro antecedente, outro acontecimento que foi muito importante. Burguesia no poder político e econômico.
E isso nós vimos nas revoluções inglesas, né? Qual foi a consequência aí das revoluções inglesas? A ascensão da burguesia, fim da monarquia absolutista e início da monarquia parlamentar. Então, a ascensão da burguesia quer dizer o quê? Burguesia no poder político, burguesia controlando a economia. E esse fator favoreceu a Revolução Industrial. Outro fator que antecedeu a Revolução Industrial: investimentos em inovações tecnológicas, visando aumentar a produtividade. Então, investimento na criação e surgimento das máquinas. Como eu falei para vocês, os países estavam vendo a necessidade de se produzir mais. Então, o que fazer para produzir mais? Né? Fazer o que, então? Investir na tecnologia, investir na criação de máquinas, investir em algo que acelerasse aí essa produção, que desse aí condições para os países produzirem, construírem cada vez mais produtos, formarem cada vez mais produtos. Então, esses 3 pontos eram os 3 pontos que estavam acontecendo antes da Revolução. Não precisa anotar isso aqui, tá? Próximo slide. O que foi, né? Como assim, professora? O que foi o quê? O que foi a Revolução Industrial. Por isso que eu pedi para vocês colocarem o título, tá? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais. Então, a Revolução Industrial não só envolveu a tecnologia, como também a economia, como também a sociedade. Teve como característica a substituição da energia física, da energia humana, pela energia mecânica, energia de motor, tá? Substituiu a ferramenta pela máquina. Substituiu a manufatura, o trabalho artesanal, pela fábrica. Então, esse slide aqui é importantíssimo que vocês anotem. Anotem aí para mim, por favor. Lembrando que eu pedi para vocês colocarem a data e o título, né? Revolução Industrial. Pula uma linha e coloca o que foi. Que aí vocês já vão fazer referência, o que foi o quê? A Revolução Industrial. Então, anotem, por favor, esse slide. Professora, Oi, amor. uma pergunta. Foi nessa época, obviamente, que começaram a grande poluição do planeta Terra, mas também foi nessa época que Qual é o texto começou mesmo? Desculpa, Isaac. Qual o quê? Qual é o título mesmo? Desculpa, Isaac. Revolução Industrial. Tá, Isaac? Foi nessa época também que começou a conscientização pelo meio ambiente? Ou foi bem mais lá para frente? Essa questão, claro que nessa época houve com certeza poluição também, né? Não nesse primeiro momento da máquina de tear, da máquina ainda movida pela força humana, mas já aí com as máquinas a vapor. Só que a máquina a vapor, essa poluição ainda não foi tão consistente como no período da segunda fase da Revolução Industrial, que já foi o uso aí, né, da energia elétrica, tá? Aí a poluição, então, desandou, né? Aí, de fato, lá no século XIX, né, com a segunda Revolução Industrial, que nós tivemos aí o aumento dessa poluição. Com relação à conscientização do meio ambiente, também tivemos naquele período, mas ainda de forma muito tímida, tá? Essa conscientização do meio ambiente foi mais lá para frente, que na verdade ainda estamos tendo até hoje, né? Porque ainda não está tão consciente assim. Como eu falei, não deixem de anotar, tá? A gente tem aquela mania, né? Eu sei porque às vezes eu também faço isso, que é algo muito errado. Eu vou printar e depois eu copio. A gente sabe que isso acaba caindo no esquecimento do nosso celular. Muitas das vezes a gente até apaga e não anotou. E, é extremamente importante essas informações. Então, não deixem aí de anotar, não. Eu sempre dou um tempinho bacana para vocês poderem fazer isso, não fazer nada correndo de qualquer jeito.
Paula, eu queria fazer mais uma pergunta. Fala. Hoje em dia a gente sabe que, vamos dar um exemplo aqui óbvio, obviamente vai ser caro, mas a pessoa que ela quer tentar ir para o espaço, quer tentar se estabelecer no espaço, sabemos que é muito caro. Naquela época, como a Revolução Industrial era uma coisa assim que quase não existia, ela obviamente também, ela era cara, na verdade. Ela era cara ou ela era barata? Ah, você fala para a questão de introduzir, de fabricar máquinas, era muito caro. E tanto era, né, que eram pouquíssimas pessoas que tinham esse valor em caixa para poder iniciar esse trabalho. A Inglaterra, por exemplo, foi a pioneira nessa questão. Foi o primeiro país a iniciar o trabalho com máquinas, né? E posteriormente aí abrir as fábricas. Tanto é que os artesãos não tiveram como brigar com esse mercado. Eles tiveram que fazer o quê? Abandonar o seu trabalho, o seu trabalho manual, né, o seu trabalho familiar, e passar a vender sua força de trabalho, passar a trabalhar para, né, os capitalistas, para os burgueses industriais. E só abria uma indústria, assim como hoje, é uma coisa muito difícil, extremamente difícil, aquele que tinha grande poder aquisitivo, né, os burgueses. E alguns também, né, nem todos. Foi aí, tudo bem? Posso passar? Sim. Todas acabaram, então vou passar, hein? Lembrando, gente, é importante anotar no caderno, tá? Não fiquem aí printando, depois eu vejo. Cuidado com isso, que a gente sabe que isso é uma furada, né? A gente acaba esquecendo isso no celular, inclusive a gente apaga isso do celular e não anota. Aí depois precisa, para nos ajudar numa avaliação, a gente fica perdidinho. Então deixa tudo anotadinho, tudo bonitinho. Sem contar que esse conteúdo é um conteúdo muito utilizado para provas de concurso, né? Então, ano que vem aí enfrentando, né, a batalha por um lugarzinho numa escola bacana no ensino médio. Então, eu tenho que deixar tudo aí bonitinho preparado. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Professora, só um minutinho. Meu microfone não estava ligando. Pode passar ou quer que... espera um pouquinho. Pode deixar, eu espero sim, não tem problema nenhum, não. É só me avisar, tá, gente? Eu não tenho problema em esperar, não. Pode ir, obrigada. Posso? Então, vamos lá, amores. Fatores para que ocorresse. Então, fatores que favoreceram, que auxiliaram, que intensificaram a questão da Revolução Industrial. Quais foram os fatores que auxiliaram para que isso ocorresse? Acumulação de capitais, existência de matérias-primas, mão de obra barata e a existência de mercados consumidores. Então, esses fatores facilitaram, ou melhor, abriram aí o campo, abriram aí o mercado para a Revolução Industrial. Tá? Por que eles abriram o mercado? Por conta da necessidade de se produzir mais. Então, se tinha essa necessidade, portanto, aí demos início a essa nova etapa da sociedade utilizando as máquinas. Lembrando, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Isso aqui não precisa anotar ainda não, porque eu vou pedir vocês anotarem exatamente o que vai vir agora, né? Os fatores que auxiliaram que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial, fosse aquela que desse o pontapé inicial para que tudo ocorresse. Então, vamos lá. Pioneirismo inglês, né? Quais foram os fatores que auxiliaram esse pioneirismo inglês? Revolução Inglesa, regime liberal no poder, burguesia, os cercamentos que liberaram mão de obra e mecanizaram a agricultura, permitindo alimentar as populações da cidade. Lembrando, o que foi o cercamento, tá? O cercamento foi a utilização de terras para a criação de ovelhas, tá? Então, essas pessoas que moravam e habitavam e produziam nessas terras tiveram que procurar um outro meio para se sustentar. E aí, a Inglaterra teve o quê? Mão de obra, tá bom? Para que isso ocorresse.
mão de obra barata e abundante, ricas jazidas de carvão, progresso nas ciências aplicadas, próspero comércio colonial. A Inglaterra tinha colônias que lhe rendavam muito dinheiro e favoreceu para que ela fosse a primeira na Revolução Industrial, infraestrutura naval e burguesia empreendedora. Eu vou pedir para vocês anotarem isso aqui para mim. Vocês podem fazer o seguinte, tá? Aqui nesse primeiro ponto, escrever revoluções inglesas, burguesia no poder, tá? Vocês podem diminuir dessa forma. O segundo pontinho, vocês podem colocar somente os cercamentos e aí depois copiar os outros, tá? Tudo bem aí? Paula, eu queria fazer uma pergunta. Você tinha falado, não é, que os reis absolutistas eram meio que amigos dos piratas, não é, que roubavam de outros Não, estados. a Rainha Elizabeth, que fez essa... Somente ela? A Rainha Elizabeth, que a gente está falando, você está falando da Inglaterra, tá? Sim. A Rainha Elizabeth que fez esse acordo com os corsários, aonde ela fingia, né? Tampava aí os olhos aos roubos que eles estavam fazendo ali próximo às suas fronteiras, mas em troca, a parte daquilo que era roubado tinha que ser dado para os cofres ingleses. E foi uma forma dela acumular capital, o que favoreceu aqui o pioneirismo inglês na Revolução. Isso que eu ia perguntar, e obrigado por responder. E desculpa por ter errado esse ponto importante. Nada! Vamos embora aí, criança. Anotem aí Bom, bonitinho. você pode repetir os pontos Eu ia repetir agora, nesse exato momento. O primeiro ponto, vocês podem colocar só revoluções inglesas, bota vírgula e bota, burguesia no poder. O segundo ponto, vocês podem escrever somente cercamentos, aí vírgula, e aí copia os demais, tá bom? É para escrever só o que na primeira bolinha? Revoluções inglesas, vírgula, burguesia no poder. Ok, obrigado. Nada, meu amor. Paula, Uhum. foi nessa época ou foi na Revolução Industrial 2.0 que começaram a caçada pelo petróleo? Foi na segunda fase da Revolução Industrial. Daqui a pouco vou até mostrar, vou até pedir para vocês anotarem o slide que vai aparecer já já, do que foi predominante na primeira fase da Revolução. A primeira fase da Revolução, nós tivemos como domínio, né, dessa época, a utilização do ferro, a fonte de energia foi o carvão, tá? E a produção era mais voltada para o têxtil. Na segunda fase é que nós tivemos o petróleo, a energia e o aço. Obrigado.
Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Vamos lembrar aqui que a gente está falando sobre a Revolução Industrial na sua primeira fase. Essa primeira fase teve início na Inglaterra, no século XVIII. Professora, Oi? eles começaram a Revolução Industrial de forma moderada, não é de forma calma, ou eles já quiseram colocar uma máquina em qualquer lugar que eles vissem? Então, a princípio, né, tudo foi feito assim, em etapas. A princípio, os artesãos, tipo que tiveram uma sociedade, vamos dizer assim, né, com os donos das máquinas. Como assim, tá? Era passado para o artesão, o burguês industrial, né, o capitalista, aquele que tinha o controle sobre os meios de produção. Ele formou com os artesãos, ele financiou os artesãos. Os artesãos pegavam um espaço na sua casa com seus familiares e também se unia a outros artesãos. Esse burguês industrial fornecia para o artesão a matéria-prima e também o instrumento aí, tá? E o artesão produzia, dando aí sua força de trabalho. Então, a princípio foi feito dessa forma. Nós tínhamos o tear mecânico, que era a máquina que utilizava a força humana, e depois isso foi evoluindo, conforme a necessidade do mercado. Então, o mercado passou a precisar de mais produtos. Então, passou a ter a necessidade de quê? De se produzir mais. O negócio começou a crescer. Surgiu as máquinas a vapor. E aí, esse artesão teve que ir trabalhar nas fábricas, teve que vender sua força de trabalho. Então, assim, tudo foi em etapas, não foi de uma hora para outra que surgiram as máquinas, que foi tudo maravilhoso, que só teve benefícios. Não, tá? Pelo contrário, a princípio, os artesãos, né, sofreram e muito. Os benefícios não tiveram benefício. Teve benefício para o acúmulo de dinheiro para o Estado, para o burguês industrial. Mas a perda de trabalho foi uma coisa maciça para os artesãos. Né? Os artesãos perderam o trabalho. Os artesãos tiveram que vender sua força de trabalho, tiveram que como é que eu vou falar? Tiveram que aceitar a dominação desse novo mercado, onde eles não conseguiam mais produzir por si só. Eles passaram a ter que trabalhar para outras pessoas. Mas, claro que isso tudo foi de forma gradual. Foi aí? Ainda tem alguém copiando? Espero mais um pouco, me avisem.
Posso continuar? Então, ó, lembrando aí, tá? A Revolução Industrial foi uma transformação, né, que ocorreu não só no modo de produção, mas também na política e também na sociedade, né? Então, nós passamos a produzir de forma diferente, utilizando as máquinas, tá? A princípio, nós tivemos a máquina de tear ainda movida pela força humana, e depois veio os novos eventos com as máquinas utilizando a força do vapor, utilizando aí o carvão, tá bom? A Inglaterra foi a pioneira. Por que ela foi a pioneira? Porque ela tinha condições necessárias para sair na frente aí nesse novo mercado. Ela tinha condições econômicas, políticas e tecnológicas favoráveis. O governo inglês, né, tinha aí nos seus cofres públicos, né, um grande capital armazenado, já desde lá do período da Elizabeth I, né, quando ela tinha, inclusive, associação com os corsários, né, onde ela conseguiu acumular grande riqueza. Além da exploração colonial, né, das colônias, que a Inglaterra também tinha grande sucesso. Então, a Inglaterra ela tinha condições necessárias para sair na frente desse novo modo de produção. Essa transformação no modo de produzir aconteceu de forma gradual. Fala, amor. Desculpa, Miguel Vieira falou para você aceitar ele, que ele está pedindo para entrar. Peraí, tem que sair aqui, crianças. Quem pediu? Fala para mim de novo. Quem pediu? Miguel Vieira. Esse a gente não conhece, não. Pode negar. Deixa eu ver aqui se é ele. Cadê? Não entrou ainda. Ele não está com o nome dele. Não veio, não. Professora, Oi, amor. eu queria fazer uma pergunta. Aí, entrou para rapidinho, Isaac. Miguel, é você? Escrito Rogerinho, fala aí para mim. Miguel? Ele falou que não está conseguindo. Então, não é ele. Eu vou remover quem eu aceitei. Crianças, olha só. Vamos colocar o nomezinho de vocês, tá? Porque a gente pede para entrar, vocês pedem para entrar, aí eu não sei o nome, fica bem complicado, tá? Eu acabei de remover, não sei se era ele ou não. Removi, porque não está com o nome, tá bom? Fala, Isaac. O Reino Unido já existia e a Escócia, como os outros países que fazem parte, também tiveram tiveram essa ajuda da Inglaterra? Ajuda? Como assim? Você está falando que tiveram essa revolução, né? Essa Sim. modificação. Todos os países tiveram essa revolução industrial, tiveram esse modo de produzir modificado, sendo que iniciou na Inglaterra. Por isso que a gente está falando nesse início da Inglaterra por enquanto, especificamente da Inglaterra, tá? Mas todos fizeram essa modificação, inclusive o Brasil, tá bom? Amores, olha só, eu vou até anotar aqui que nós paramos no slide 18, porque eu vou anotar o nome de vocês que estão na aula, tá? Depois eu vou botar na chamada, no diário. Mas olha só, esse novo modo de produzir, essa nova forma de produção, foi uma transformação gradual, né? Como nós vimos, tudo era feito de forma artesanal, né? O artesão é que construía, é que trabalhava, é que dominava a sua produção sozinho, tá? Ele era dono das suas ferramentas, ele era dono da matéria-prima, ele produzia, ele sabia de todas as etapas da produção de uma mercadoria. Ele realizava a venda e ele obtinha o lucro. Depois, com o surgimento, né, da primeira máquina, que vem a ser o tear mecânico, né, que era o tear utilizando a força humana, os artesãos eles passaram a trabalhar para o empregador, só que ainda não dentro das fábricas, como eu falei para vocês.
se juntavam aí com a família ou com outros artesãos, e aí, né, esse empregador, esse burguês, fornecia a matéria-prima e o artesão trabalhava com a sua ferramenta, utilizando aí sua força de trabalho, tá? Mas já havia toda uma organização para tentar se produzir mais. Quando surgiram as máquinas a vapor, a produção ficou muito mais intensiva, né? O mercado necessitava de muito mais produtos. E aí surgiram as fábricas, aonde se tinham as máquinas a vapor e aonde o trabalhador, ou melhor, o artesão, passou a vender sua força de trabalho, passou a ir trabalhar nas fábricas. Então, houve todo um processo, não foi de um dia para a noite, de uma hora para outra. Houve todo um andamento de forma gradual e sempre por conta aí da necessidade de se vender mais e acumular mais capital. Tá? Fala, Isaac. A matéria-prima era carvão, metal e aço? Não, no caso aqui, a matéria-prima que eu falo era da produção do produto específico, por exemplo, do tecido, o algodão, né? A lã aí do carneiro, né? A matéria-prima, no caso, específica daquela produção. Fala, Miguel. Teve até eu acho que tem mais 2 tipos de mudança de produção, que é a mudança de produção em massa e também de produção separada. Eu acho que é alguma coisa assim. A produção em massa é quando eu falo na questão de se produzir cada vez mais, de se tornar muito mais intensivo a forma de produzir, tá? E a produção que você falou aí, que eu esqueci o nome que você disse, é essa produção feita em etapas. São as etapas dentro das fábricas, onde cada setor é responsável por algo. Criança, estou anotando aqui o nomezinho de vocês, para depois colocar lá no nosso diário, tá? Então, peraí, rapidinho. Calma aí, para não ficar de ninguém de fora, que nossa aula já está acabando. Eu vou até que parar de gravar, só 5 minutinhos. Aí amanhã nós iremos continuar com